Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Olá, bom dia a cada um e a cada uma de vocês, gente querida, que está nos acompanhando nesse Café com Jesus na manhã de novembro, terça-feira, dia 17 de novembro. Para mim é estranho dizer bom dia, porque eu ainda estou na segunda-feira à noite gravando esse programa para vocês. E hoje, então, de forma excepcional, ele está sendo não transmitido ao vivo, mas de forma gravada, porque nesse momento, 8 horas e provavelmente 2, 3 minutos, Pastor Cristiano e eu estamos a caminho de Rodeio 12 para uma conferência sinodal. Então foi essa forma que nós encontramos de estar com vocês nessa manhã, de mantermos o nosso Café com Jesus. Eu tenho a certeza de que, como sempre, o nosso encontro vai ser muito abençoado. Que essa palavra que nós ouvirmos nessa manhã, que os hinos que nós cantarmos possam edificar a tua fé, possam te aproximar do nosso Salvador e do nosso Criador. Amém? Fico muito feliz com a companhia de vocês. Hoje eu não sei quem está assistindo, não tenho a participação ao vivo, mas que Deus possa abençoar cada um de nós. Quero saudar vocês com as senhas diárias do dia de hoje. Do Antigo Testamento nós lemos lá no profeta Isaías, capítulo 48, versículo 9, que diz: Eu poderia ter descarregado a minha ira sobre vocês e os poderia ter destruído completamente, mas isso teria trazido desonra para o meu nome. Portanto, eu tive paciência com vocês, pois eu sou Deus e eu mereço que vocês me louvem. Palavra do próprio Deus para o povo de Israel. E do Novo Testamento nós lemos lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus. Que palavras que podem soar duras no momento, mas que mostram a graça e o amor de Deus. Deus poderia ter, na sua ira, nos destruído. Por causa do nosso pecado, ele poderia ter simplesmente abandonado a sua criação. Mas ele é um Deus não de ira, mas um Deus de amor. E quando ele se ira, na verdade, não é para nos castigar e nos punir por nada, mas o castigo de Deus, ele também tem o propósito de nos atrair de volta para si. Quando Deus nos repreende, na verdade é porque ele nos ama e porque ele quer nos chamar de volta para perto de si. E o amor dele está acima do seu castigo, da sua ira. Por isso, a palavra diz de que a ira de Deus pode durar por alguns momentos, alguns minutos, mas a sua misericórdia, a sua compaixão são eternas. E nós vimos isso em Cristo Jesus. Por meio de Cristo nós fomos comprados de novo para Deus. Nós fomos resgatados para junto de Deus. E nós podemos ouvir essas palavras e cair de joelhos aos pés de Jesus e dizer: Senhor, muito obrigado, porque Tu não nos destruísse, mas Você escolheu nos amar. Você escolheu vir ao nosso encontro e nos redimir. Que a gente possa ter essa palavra no nosso coração, também nesse tempo de celebração,
e que ela possa nos levar a adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Amém? Queria convidar você a cantar comigo o hino Como Tu Queres, Senhor, Sou Teu. Faz em mim a Tua vontade, Senhor. Como Tu queres, Senhor, sou Teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim Tua vontade se cumpre em mim. Como Tu queres, Senhor, sou Teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim Tua vontade se cumpre em mim. Que a vontade de Deus possa se cumprir em nossas vidas. Eu convido você a fechar seus olhos e ter uma palavra de oração, antes de nós então meditarmos na palavra que guia a nossa reflexão nessa manhã. Bondoso e amado Deus, em nome de Jesus nós te damos graças, Senhor, porque Tu tens nos sustentado, Tu tens guardado a nossa vida, a vida dos nossos familiares, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, que até aqui Tu nos conduziste. Nós te pedimos que nesse início de semana, Senhor, Tu também sejas a nossa prioridade, que a gente saiba dar ouvido à Tua voz, que a gente procure trilhar os Teus caminhos, Senhor. Para isso, Senhor, nos abençoa com a Tua palavra, guia o nosso andar, que esse texto, essa palavra que nós lermos hoje, sirva para transformação da nossa vida, para edificação na nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus, nós já pedimos e já agradecemos. Amém. Gente querida, quero ler com vocês então, quero falar um pouco sobre o serviço, um Deus que vem ao nosso encontro e que Ele nos serve e nos motiva a servir. E o texto que eu gostaria então de usar como base para a nossa reflexão, um texto muito conhecido do lava-pés, registrado lá em João capítulo 13, os versos 1 até 17. Tomo a liberdade de ler com vocês. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e que iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus, estava voltando para Deus. E assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso ele derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas,
Felizes serão se vocês as praticarem. Até aqui as palavras de Jesus, esse ensino tão precioso de Jesus, que acontece nos seus últimos momentos com seus discípulos, antes da sua crucificação. Jesus ele ainda passa essa importante mensagem, esse importante ensinamento a respeito da importância do serviço no reino de Deus. Nós queremos olhar então um pouquinho para o que significa esse lava-pés, por que Jesus faz isso. Lavar os pés era um hábito muito comum naquela época. A gente hoje tem muitas estradas pavimentadas e talvez não tem mais tanto problema com pó como existia antigamente. Aqui na região também existem bastante estradas não pavimentadas, bastante estradas de terra, de areia, muita poeira. E lá era assim em todas as vias, nenhuma delas era pavimentada. Então as pessoas, quando caminhavam durante o dia, os pés delas se cobriam de poeira. E ao chegarem em casa e ao se sentarem para uma refeição, então era muito importante esse cuidado com a higiene, com lavar os pés, não apenas as mãos, mas também os pés. E por que isso? Porque também o nosso jeito de sentar à mesa hoje é muito diferente daquela época. As mesas naquela época você não sentava com cadeiras, você sentava ao chão, eram mesas baixinhas, e você sentava então sobre os seus pés, e as suas mãos ficavam muito próximas, tinha contato com os seus pés. Você sentava no chão com os pés para trás, então era muito fácil você ter contato com os pés e acabar então se sujando de novo, e assim contaminando os seus alimentos. Por isso era importante também lavar os pés ao chegar para uma refeição. E era então costume que o anfitrião, aquela pessoa que recebia os seus convidados, providenciasse que os seus convidados tivessem os pés lavados por um servo, por alguém. Essa era a tarefa simples e suja, talvez uma das tarefas mais humildes e menos valorizadas daquela época. E era então tarefa que cabia a um escravo. Ninguém fazia isso voluntariamente, porque gostava de fazer, mas era tarefa de escravo. E o relato bíblico então nos diz que naquela ocasião Jesus também então convidou, chamou seus amigos, seus discípulos para um momento privado, e não havia nenhum escravo presente naquela refeição, não havia nenhum servo para aquela ceia pascal que Jesus havia preparado. E Jesus poderia ter dito, olha, eu sou o mestre entre vocês, então não temos ninguém aqui para lavar os pés, quem vai fazer isso? Quem vai lavar os meus pés? Jesus podia ter dito, olha, quem sabe o menos importante dos meus discípulos, você lava os pés. O texto diz que Judas já estava determinado a trair Jesus, e Jesus sabia disso. Jesus muito bem poderia ter dito, Judas, você que vai me trair, podia fazer esse serviço sujo, serviço de escravo. Mas Jesus não toma essa atitude, não é assim que ele age. Ele mesmo, sendo mestre e senhor, se despe da sua veste exterior, ele se ajoelha aos pés dos discípulos e ele faz então o trabalho que um escravo deveria estar fazendo. Com essa atitude, Jesus está ensinando os seus discípulos de que a gente não é bom demais para realizar determinadas atividades ou qualquer atividade. Ninguém é bom demais que não possa fazer o serviço mais humilde e mais simples em favor de alguma pessoa, em favor do próximo. Nós muitas vezes somos orgulhosos e a gente pensa, olha, não preciso fazer isso, eu sou melhor do que isso. Que alguém outro faça esse serviço, mas eu não. E é uma verdadeira lição de humildade que Jesus nos dá. Jesus, que era o próprio Filho de Deus, ele não julgou que o fato de ser Deus, Filho de Deus, fosse algo que o impedisse de se curvar em direção aos pés dos seus discípulos e de servir os seus amigos, naquela que era a função mais simples de todas. Jesus não foi impedido, por ser Filho de Deus, de se humilhar e de fazer esse serviço simples. E aqui Jesus está mudando a concepção que as pessoas carregavam de Deus naquele tempo e que talvez nós ainda carregamos, de quem é Deus. Nós muitas vezes entendemos Deus como os deuses, as pessoas entendiam os deuses e nós entendemos Deus
como aqueles que querem ser servidos. O entendimento na época era que Deus estenderia os seus pés e os seus servos o lavariam. Os deuses exerciam essa função de poder, esse poder sobre as pessoas. E Jesus, ele muda esse conceito. Ele apresenta um Deus que vem ao nosso encontro para nos servir. Um Deus que vem lavar os pés da humanidade, quando a gente entende que deveria ser o contrário. Uma atitude de amor, profundo amor. Jesus nos ama a ponto de sair da sua posição de Filho de Deus e vir até o nosso nível, até a nossa condição e lavar os nossos pés. Gente querida, a chave para a gente entender essa atitude de Jesus está no verso 1, no primeiro verso que nós lemos. Diz que Jesus, tendo amado os seus, os amou até o fim. A motivação do serviço de Jesus é o amor. O amor é essa atitude de você sair da posição que você se encontra e ir na direção do próximo, ir na direção do outro. É sair do pedestal onde muitas vezes a gente se coloca, se achando bom demais, se achando santo demais, se achando certo demais. É abrir mão da nossa própria vontade, é colocar o outro em primeiro lugar, é se submeter. Jesus nos amou se submetendo à morte em nosso favor, se submetendo a fazer um serviço simples, sujo. Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria se apegar, mas ele se esvaziou de si mesmo. Existe esse texto tão bonito de Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, que eu gostaria de ler com vocês, que nos convida a ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria se apegar. Antes, ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, se tornando semelhante a homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a atitude de amor e de serviço. Amor e serviço são duas palavras que não podem ser conjugadas separadas. Amar é ir ao encontro do outro e servir o nosso próximo. Existe uma frase, um pequeno parágrafo que eu gosto muito, que diz assim: num gesto contrário ao de Adão, que tentou com as próprias forças se apoderar daquilo que era divino, Cristo desceu da sua divindade e tornou-se homem. Assumiu a condição de servo e se fez obediente até a morte de cruz. E tudo isso fica visível nesse único gesto. Como um ato simbólico, Jesus ilustra o conjunto do seu serviço para a nossa salvação. Ele se despoja do seu esplendor divino, se ajoelha, por assim dizer, diante de nós, lava e enxuga os nossos pés sujos, para nos tornar capazes de participar no banquete do reino de Deus. Olha que frase bonita. Jesus faz o caminho inverso do de Adão. Adão quis, pelas suas próprias forças, se agarrar àquilo que era de Deus, divino, se tornar conhecedor do bem e do mal. E Jesus faz o caminho contrário, sendo conhecedor do bem e do mal, sendo o santo, sendo a parte do pecado, ele resolve vir ao nosso encontro, ele resolve pisar nesse mundo pecaminoso, sujar os seus pés nessa terra, no meio de pessoas tão sujas e pecadoras, para nos trazer a redenção, para nos trazer a salvação. Ele abre mão da sua glória e ele vem para nos servir. E ele nos convida a servir. Jesus toma a bacia, pega a toalha e ele passa a lavar os pés dos discípulos, um por um. E ele lava os pés, inclusive, de Judas. Isso nos mostra que o amor também é para os nossos inimigos, para aqueles que vão nos trair, para aqueles que, enfim, que são os nossos inimigos. Jesus não deixa Judas de fora do lava-pés, mas ele demonstra o seu amor para aquele que queria traí-lo. E quando ele chega então
nos pés de Pedro. Pedro sempre muito polêmico. Ele diz, Senhor, ele pergunta se ele iria mesmo lavar os seus pés. E Jesus diz que ele não compreende aquilo que ele estava fazendo naquele momento, mas que uma hora Pedro iria compreender. Mas Pedro ele volta a ser enfático e dizer, não, você nunca lavará os meus pés. E daí Jesus faz essa declaração surpreendente que diz, se eu não lavar os seus pés, você também não terá parte comigo. Não terá parte comigo. Jesus está sendo duro aqui. Ele está dizendo, olha Pedro, ou você me permite lavar os seus pés, ou eu não posso me relacionar contigo, porque você não entendeu o meu propósito, você não entendeu o reino de Deus, que eu venho anunciando e que eu venho pregando. Se você não entendeu que o reino de Deus está totalmente relacionado com serviço, com servir ao próximo, com amar, com se submeter, com se humilhar, com se esvaziar, você não entendeu a proposta do reino. Você não está caminhando, você não está em sintonia comigo. Jesus é duro, mas enfatiza essa verdade muito importante. Ser discípulo é se colocar à disposição para servir. Não dá para ser discípulo de Jesus, mas optar por não servir. Servir não é uma escolha no reino de Deus. Se você é discípulo, você é alguém que assume a mesma atitude do Mestre, a mesma atitude de Jesus, de se despir da sua arrogância, do seu egoísmo e de ir ao encontro do próximo. O caminho do discipulado que a gente fala na igreja implica em serviço. Ou você serve, ou você não pode ser meu discípulo. É a fala de Jesus para Pedro e a fala de Jesus para cada um de nós. Porque se a gente não serve, a gente não entendeu o que Jesus quer ensinar. E Jesus deixa bem claro no versículo 15, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Se o próprio Mestre escolheu servir, quem somos nós para a gente fazer diferente? Para a gente achar que a gente pode fazer diferente? Porque nenhum escravo é maior que o seu senhor, o próprio Jesus lembrou. Então o nosso caminho também passa pelo serviço. Será que Jesus quer que a gente literalmente descalce as sandálias, os calçados do nosso próximo e lave literalmente os seus pés? Eu digo que não, eu não creio que Jesus está nos falando de algo literal para a gente hoje, mas ele está falando de uma atitude, de uma disposição, de um jeito de viver ou uma maneira de ser que ele espera de cada um de nós. Em Efésios 5:21, o apóstolo Paulo nos lembra, submetam-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu acho que isso está nesse espírito do serviço, de que nós ativamente, intencionalmente, devemos nos submeter ao nosso próximo. Muitas vezes a gente é orgulhoso e a gente acha que o nosso jeito está certo de pensar, de fazer as coisas. E talvez hoje em dia o lavar os pés significa abrir mão de estar certo, do nosso jeito de pensar, de ter a última palavra sobre todas as coisas. Se despir dessa arrogância, de se submeter ao querer do outro, de nem sempre fazer a nossa vontade, porque nem sempre a nossa vontade é o melhor. Gente querida, é quando a gente está disposto a abrir mão de algo que é nosso, que a gente realmente está demonstrando verdadeiro amor pelas outras pessoas. Foi isso que Jesus fez. Ele abriu mão do ser igual a Deus para nos amar. Ele convida que a gente também seja mais flexível, que a gente seja mais amoroso, que a gente coloque o outro, a necessidade do outro, em primeiro lugar, e que a gente sirva. E quando a gente faz isso, quando a gente vive numa comunidade onde um está preocupado com o outro, um está prestando atenção no outro, um se submete em favor do outro, a gente vai experimentar um pouquinho daquilo que é o reino de Deus. Quando a gente abre mão do nosso orgulho, a gente está e serve o outro, a gente está no caminho do reino de Deus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, disse Paulo. Minha oração, meu desejo para nós é que a gente possa reconhecer e agarrar as oportunidades que Deus nos dá de servir ao nosso próximo. Que a gente também aprenda a se esvaziar, se humilhar, se submeter ao nosso próximo. Porque submissão não é uma palavra, um conceito ruim, gente querida. Cristo se submeteu à morte de cruz por nós. E Ele nos chama também a nos submetermos
a Deus, a vontade de Deus e também ao nosso próximo. Que a gente aprenda também o significado desse termo, submissão, e de uma vida de submissão ao nosso Deus. Amém? Gente querida, quero orar com vocês, quero colocar na presença de Deus, então, motivos de oração, de intercessão. Não tenho como pedir para vocês pelo chat, mas eu convido você, então, nesse momento a lembrar de situações, de pessoas que necessitam da graça e da misericórdia de Deus e que a gente possa estar orando junto por elas. Feche teus olhos, eleva o teu pensamento a Deus. Bondoso e amado Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, pela tua atitude, Senhor, pelo teu gesto de profundo amor em favor de nós. Aqui representado nesse ato de lavar os pés. Mas quando tu abres mão, Senhor, daquilo que é mais precioso teu e tu vem ao nosso encontro, tu te coloca no nosso nível para nos amar e para nos levar ao teu nível, Deus. Que a gente possa olhar para essa tua atitude e perceber como na prática nós também podemos vivenciar isso nos nossos relacionamentos. Que a gente abra mão de estar sempre certo, Senhor, de sempre fazer valer a nossa vontade. Que a gente quebre o nosso orgulho, Senhor, e que a gente saiba perceber as situações onde nós podemos servir concretamente o nosso próximo e nos colocar à disposição para esse serviço. Nos ensina a lavar os pés dos nossos irmãos e das nossas irmãs, Senhor. Muitas vezes nós podemos fazer algo prático, concreto, Senhor. Outras vezes só nos cabe também a oração, Deus. Existem situações que fogem do nosso controle, mas que a gente sabe que estão nas tuas mãos. Senhor, nós queremos colocar na tua presença as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão em tratamento, que estão hospitalizadas, Senhor. Deus de amor, que a tua graça, a tua misericórdia alcance cada uma dessas pessoas hoje, nesse momento, que eles possam se sentir amados e amparados por ti, Senhor. Que tu possas estar trazendo cura, Senhor, para a vida dessas pessoas, de acordo com a tua vontade, Deus. Mas nós não deixamos de clamar por nenhuma delas. E a gente crê também que quando a gente pede, intercede, Senhor, existe espaço para o teu agir na vida dessas pessoas. Tem misericórdia, Deus. Age em favor dessas pessoas. Nós entregamos a nossa semana nas suas mãos. Te pedimos que tu nos guies, nos orientes pelo teu caminho, Senhor. Nós entregamos nossos familiares, a todos aqueles que a gente ama. Pedimos que a tua bênção, a tua proteção possa estar sobre a vida de cada um deles, Senhor. E tudo mais que nós trazemos em nosso coração, nós oramos, colocamos diante de ti, orando conforme Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cantamos ainda um último hino que diz: abençoa, Senhor, a nossa vida, abençoa com o teu poder. Que a gente possa colocar as nossas vidas sob os cuidados de Deus. Abençoa, Senhor, a nossa vida, abençoa com teu poder, pois a ti, Jesus, a consagramos, que ela seja do teu querer. Pois a ti, Jesus, a consagramos, que ela seja do teu querer. Abençoa, Senhor, nosso trabalho, abençoa com teu amor, pois a ti, Jesus, oferecemos, que ele sirva para teu louvor. Pois a ti, Jesus, oferecemos, que ele sirva para teu louvor. Abençoa, Senhor, tua palavra, abençoa com teu poder, que germine dando muitos frutos e que sirva para o teu crescer, que germine dando muitos frutos e nos faça na fé crescer.
Senhor, nosso encontro, abençoa com teu agir, que ao sair daqui a gente tenha mais vontade de te servir, que ao sair daqui a gente tenha mais vontade de te servir. Texto que nos chama ao serviço, música que nos chama também ao serviço. Que ao sair daqui a gente tenha mais vontade de servir a Deus através do serviço ao nosso próximo. Lutero uma vez disse que Deus não precisa das nossas boas obras, mas o nosso vizinho precisa. E de fato, nós servimos a Deus quando nós também servimos ao nosso próximo e mostramos o amor dele para as outras pessoas. Que a gente possa servir a Deus com alegria e servindo a Deus nesse serviço a Deus a gente possa encontrar o nosso próximo e servi-lo também com muita alegria. Um grande beijo no coração de vocês, uma abençoada semana e nós nos encontramos virtualmente de novo na sexta-feira no Encontro com Deus. Até lá!